Bom dia, queridos. Deus abençoe, tudo bem? Que Deus use essa meditação para te abençoar mais uma vez. Hebreus 11, o versículo é o 24, que diz: Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. E o 27 diz: Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Poder da fé. É grande, irmãos. Assim como alguns falam, o poder do pensamento positivo, e eu creio que isso também é maravilhoso. Certamente você, como eu, já viu pessoas se recuperarem de situações, até de enfermidade, as quais o médico não esperava muita coisa, e a pessoa com a vontade enorme de sobreviver, de viver, não se entregando à derrota, ou não se entregando não desistindo da vida, melhor dizendo, e de uma forma maravilhosa, essas pessoas se levantam do leito, porque lutaram para sobreviver. Eu creio nisso. Mas nós estamos falando de uma fé que vai além disso. Estamos falando de uma fé, eu quero meditar na palavra de Deus. A fé que dura para a eternidade. A fé que, como alguém disse, ela não morre quando nós morremos. A fé em Deus. A fé naquele que criou todas as coisas. Esse texto, esses versículos que a gente leu, fala de Moisés. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E esse propósito manifestou muito cedo quando ele nasceu. Na época que seus pais deram à luz a Moisés, havia uma ordem de Faraó para que todo menino hebreu, ao nascer, fosse morto, lançado no rio, pois os hebreus cresciam de maneira absurda, grande mesmo, e os egípcios, temendo que houvesse uma revolta e eles passassem a ser escravos dos hebreus, veio essa ordem para destruir todos os filhos dos meninos. Mas quando Moisés nasceu, seus pais viram que tinha algo de Deus na vida dele. Não apenas por ele ser um menino belo, mas eles foram além. Deus certamente colocou no coração que tinha algo para fazer através de Moisés. Então seus pais ocultaram por 3 meses. Não podendo ocultá-lo mais, prepararam um cesto, calafetaram, lançaram no rio, enfim. Moisés foi preservado e ele foi recolhido pela filha de Faraó e criado no palácio. Mas Moisés conhecia a promessa de que Deus iria libertar seu povo. E Moisés quis ser o libertador. Ele tentou fazer isto. Mas quando ele começou a agir de forma humana, ele acabou cometendo um assassinato. No outro dia, ele escondeu o corpo. No outro dia, ele foi separar, apartar uma briga entre hebreus. E um deles disse: você vai querer também me matar? Aquele que agredia o irmão, como fez com o egípcio? Então o crime de Moisés fora descoberto. O faraó ficou irado, mas ele não temeu. Ele fugiu, porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Ele entendia que Deus queria usá-lo como libertador. Mas ele só não entendia que o tempo não era dele e ele não faria no seu braço. Deus nos chama, irmãos, querido amigo, a confiar nele. Há muitas coisas que nós queremos mudar com a nossa força. Nós queremos libertar com nosso poder, nossa sabedoria. E não entendemos que na nossa força, na maioria das vezes, nós só criamos mais confusão, mais contenda. Há muitas irmãs que querem ver o marido salvo, vice-versa, os filhos, mas querem como que impor o evangelho. Mas a Bíblia diz que na nossa força não somos nada. Moisés foi para um deserto e depois de 40 anos no deserto, Deus encontrou com ele. Queridas, vá para o joelho, vá para a confiança em Deus. Se tiver que passar por um deserto, se você estiver passando por um deserto, passe com fé. Paz com confiança, pois Deus é um Deus fiel. Não tente agir segundo a tua sabedoria ou segundo a sabedoria humana. Confie em Deus. Moisés tinha uma fé que precisava ser transformada em confiança.
pois no versículo 27, no final, diz que ele permaneceu firme e perseverou firme diante da ira de Faraó. Eu imagino que esse período está falando já quando ele estava sendo usado por Deus para ir a Faraó pedir que ele liberasse o povo de Deus. Muitas vezes Faraó se levantou contra ele com ira, mas ele permaneceu firme, porque era como se ele visse aquele que é invisível. Permaneça firme. Deus é invisível, mas ele age e nós podemos sentir a sua presença. Não tema o mal. Não pense que Deus está alheio às suas orações. Deus contempla o seu coração e a sua fé. Agora, permaneça firme diante de Deus. Permaneça como quem vê aquele que é invisível, mas é real por causa da sua presença em nós. E Deus vai honrar a sua fé. Deus honrou a fé de Moisés e no final o povo saiu do Egito. Pelas mãos de Moisés, agora com o poder de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, Moisés sabia que o Senhor queria fazer algo através da vida dele. Só que ele tentou antecipar isso, ó Deus, e acabou pagando um preço. Mas quando ele voltou, Senhor, quando ele foi entrar na presença de Faraó, mais uma vez, ele não temeu, por causa da fé, por estar sendo usado e enviado pelo Senhor. Pois a fé dele era como se visse o invisível, ó Deus, pois Tu és Deus real. Se confio em Ti segundo a Tua palavra, em qualquer situação, será como se prostrarão, se colocarão, Senhor, como se estivesse vendo o invisível. Que o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas a permanecerem firmes na fé em Ti, em nome de Jesus. Amém.